Primeiro escrevi os nomes dos piores criminosos que eu pude lembrar, como se limpasse o mundo um nome de cada vez. Para que um dia ninguém faça nada mais de mal. Enquanto os verdadeiramente culpados que merecem ser punidos por seus crimes morrem de parada cardíaca, as pessoas menos culpadas, mas que ainda causam problemas, serão gradualmente apagadas por doença ou morte acidental. Então, e só então, o mundo vai começar a se mover na direção certa. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. Não faço a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. O poder não nasce no mundo exterior. Ele começa no instante em que um pensamento decide não se curvar. A maioria acredita que o poder é algo que se conquista, mas o poder verdadeiro é algo que se sustenta. Não é herdado, comprado ou concedido, é mantido. E só quem domina propriamente pode manter o que conquista. Enquanto os fracos lutam por controle fora de si, os fortes controlam o império invisível dentro da própria cabeça. O resto são apenas súditos das próprias emoções. As pessoas reclamam do sistema, mas continuam sendo parte dele. Vivem em um ciclo de culpa, medo e submissão, e chamam isso de vida normal. Eu olhei para esse mundo e percebi: aqueles que controlam a própria mente controlam o destino de todos. O mundo está cheio de pessoas que não sabem o que querem, mas se ofendem quando alguém sabe. Vivem em eterna hesitação, confundindo dúvida com profundidade. Chamam a indecisão de humildade e o conformismo de aceitação. Esses são os verdadeiros mortos-vivos. Respiram, mas não comandam o próprio fôlego. Se você não é o autor da sua vida, é personagem de alguém mais. E nesse mundo, quem não escreve o próprio destino, acaba sendo escrito por ele. A mente humana é um estado, e como todo estado, ela pode ser governada ou invadida. Os fracos abrem as fronteiras e deixam que o medo, a preguiça e a opinião pública reinem. Os fortes criam leis internas, erguem muros de disciplina e protegem seus ideais como fortalezas. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é obedecer às leis que você mesmo escreveu. E só quando você governa o próprio caos pode começar a transformar o mundo à sua volta. Todo ser humano é, em essência, um juiz. Julga, critica, condena, mas raramente se julga. É fácil apontar o erro alheio. Difícil é encarar o tribunal da própria consciência. A justiça não é cega. Ela apenas se recusa a olhar para dentro. O primeiro ato de poder real é o autoconhecimento. Não o amor próprio superficial, mas o olhar clínico e impiedoso sobre suas falhas. Aquele que não se confronta nunca será capaz de evoluir, porque só o autoconfronto produz clareza. E clareza é o solo onde o poder floresce. A verdade não liberta. A verdade pesa. Ela te obriga a abandonar o conforto das ilusões, a admitir que tudo o que te limita foi cultivado por você mesmo. Por isso, tantos fogem dela. Preferem a ignorância. Porque a ignorância não cobra responsabilidade. Mas quem encara a verdade com coragem deixa de ser vítima. E o que era sofrimento se transforma em combustível. A clareza é o fogo que consome a covardia. E é por isso que tão poucos a suportam. Cada pensamento é um projeto. Cada ação, uma linha de construção. O destino não é um mistério, é um cálculo. O problema é que a maioria planeja com emoção e executa com dúvida.
Querem grandeza, mas se comportam como aprendizes do fracasso. O arquiteto do próprio futuro não sonha. Ele estrutura. Ele entende que ação sem clareza é desperdício e que o movimento sem direção é ruído. O destino é uma obra mental e o mundo apenas reflete o engenheiro que você decidiu ser. A emoção é a droga mais antiga do mundo. Os fracos se viciam nela, correm atrás de prazer, fogem da dor. Mas o poder começa quando você para de reagir. Dominar não é reprimir, é comandar. Usar o medo como alerta, a raiva como força, a dor como alavanca. Essa é a diferença entre quem sente e quem governa. O tempo não destrói nada. Ele revela o que é frágil. Os fracos perdem o foco com os dias. Os fortes tornam-se inevitáveis. A constância é a prova da vontade. O tempo é o juiz incorruptível. Quer mudar o futuro? Mude o que repete. Porque o que você repete é o que você se torna. Os verdadeiros dominadores raramente gritam. Eles observam. Enquanto o mundo busca atenção, eles estudam o terreno. O silêncio é a voz dos que entendem o poder da escassez. Falar pouco é escolher onde o impacto acontece. Quem domina o silêncio, domina o ambiente. Quem precisa ser ouvido, já perdeu. A presença dos que pensam fala mais alto que o barulho dos que reagem. Não existe força na luz que não tenha sido forjada na sombra. É nas quedas que o caráter se purifica. Na dor, a mente aprende a sustentar o próprio peso. A escuridão não é inimiga, é laboratório. A maioria foge dela antes de entender o que ela ensina. Mas os que ficam, retornam de lá com algo que ninguém pode roubar: consciência. A mente é uma máquina, mas sem comando. Pensamentos soltos produzem barulho, não movimento. A mente precisa de direção. O que separa o gênio do perdido não é inteligência, é disciplina. A mente disciplinada é império. A descontrolada, um motim interno. O maior cárcere da humanidade não tem grades. Chama-se conforto. As pessoas constroem muros de prazer momentâneo e chamam isso de felicidade. Vivem dopadas de distração, alimentando a própria jaula. Mas quem se acostuma com a mediocridade nunca mais reconhece a liberdade. O conforto é doce e o doce é o veneno mais sutil. O que te mata não é o que dói, é o que anestesia. Você se olha no espelho e vê um rosto, mas não vê as correntes. Elas são feitas de pensamentos automáticos, hábitos herdados e crenças que você nunca questionou. A escravidão moderna é mental. As pessoas não obedecem ordens, obedecem impulsos. A maioria nem precisa de mestre. Já carrega um dentro da cabeça. Assumir o controle da própria vida é fácil de dizer, difícil de sustentar, porque o controle vem com culpa, com consciência, com o peso do erro. Ser livre é aceitar a responsabilidade total pelos seus resultados, sem vitimismo, sem destino, sem sorte. A verdadeira maturidade começa quando você entende. Não existe culpado, só existe vontade ou ausência dela. O resto é teatro. A vontade é a força que sustenta universos. Nada nasce sem que algo queira existir, e nada persiste sem que algo queira continuar. Mas a vontade precisa de direção. Sem ela, se transforma em caos. Por isso, poucos são criadores. A maioria é apenas consequência. Dominar o mundo é simples. Basta dominar o próprio querer. Quem controla o desejo, controla o destino. Hoje o fracasso virou virtude. As pessoas o veneram, vestem a dor como medalha. Chamam fraqueza de autenticidade. Não, fracasso não é poesia. Fracasso é aviso. E se você aprende a ouvi-lo, ele te ensina mais do que qualquer vitória. Mas transformá-lo em identidade é se ajoelhar diante dele. A dor foi feita para ser superada, não idolatrada. Os fracos sempre dizem, um dia
Mas o um dia é o disfarce mais elegante do nunca. A procrastinação é o suicídio da vontade, feito em pequenas doses diárias. Você quer saber o que mata os sonhos? Não é o medo, é o adiar. O tempo não espera, e quem hesita apodrece em vida. Autocontrole não é repressão, é ciência. É entender o próprio sistema operacional e reprogramá-lo. Seu corpo quer prazer, sua mente quer sentido. E o conflito entre os dois define o seu nível de poder. Quando o corpo vence, o homem volta a ser animal. Quando a mente vence, o homem se torna criador. O verdadeiro domínio não é físico, é químico, psicológico, invisível, e começa toda vez que você diz não para o impulso. Há uma guerra acontecendo dentro de você, uma disputa silenciosa entre o eu que quer crescer e o eu que prefere descansar, entre a mente que planeja e o instinto que boicota. A maioria perde essa guerra antes mesmo de perceber que ela existe, mas os que vencem não o fazem por talento. Vencem porque lutam todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. A guerra mais longa da história humana é travada dentro da cabeça. Quando você controla sua mente, o mundo deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Você não reage mais à realidade. Você a redesenha. Os mesmos obstáculos que paralisam os outros se tornam seu campo de treinamento. E as limitações que te cercam passam a ser apenas pesos que você usa para ficar mais forte. A ascensão não é espiritual, é mental. E começa quando você entende que o topo não é um lugar, é um estado. Os homens clamam por justiça, mas temem o julgamento. Querem o bem, desde que não exija sacrifício. Buscam verdade, mas só a que não fere o ego. E assim, se condenam. O mundo está cheio de juízes cegos e criminosos inconscientes. Seres que confundem empatia com permissividade. Mas justiça sem disciplina é caos. Bondade sem estrutura é fraqueza. E o verdadeiro mal é o da mente que se recusa a pensar. A ignorância é o único pecado que ainda reina impune. Observe o ciclo. Eles nascem frágeis, crescem conformados, amadurecem frustrados e morrem arrependidos. Passam a vida inteira culpando o sistema, o governo, o destino, tudo. E quando a morte chega, percebem que nunca viveram. Não por falta de oportunidade, mas por covardia. A vida castiga com silêncio os que se recusam a decidir. E o tempo impiedoso apaga lentamente os que não tiveram coragem de existir. O ser humano é moldado pela força que governa sua vontade. Alguns são guiados por medo, outros por prazer, poucos por propósito. E são esses poucos que constroem o mundo. A vontade suprema não é a de dominar outros, é a de dominar a si mesmo. O homem que governa sua mente governa o universo. Não porque o universo se dobra a ele, mas porque ele não se dobra a nada. Esse é o verdadeiro trono. A identidade é a espada do indivíduo. Cada escolha afia sua lâmina. Cada desistência a enferruja. Você não é o que sente. É o que sustenta quando o sentimento desaparece. Ser quem você é não é um ato de descoberta. É um ato de construção. A mente forja o eu. E o eu se torna uma arma de precisão. A personalidade do forte não é espontânea. É fabricada. Para construir um novo mundo, é preciso queimar o velho. E o primeiro fogo deve começar dentro de você. Queime a preguiça, a dúvida, a necessidade de aprovação. Nada cresce num terreno que se recusa a perder o que já tem. O conforto é o berço da mediocridade. E todo império mental nasce de uma renúncia. Se quer ascender, prepare-se para ser mal interpretado, isolado e temido. A verdade nunca é popular, mas sempre é necessária. O preço do poder é a solidão. Não porque os outros se afastam, mas porque poucos suportam o peso da lucidez. Ver o mundo com clareza é como olhar o sol por muito tempo.
A maioria prefere fechar os olhos. Mas o líder, o criador, o pensador, não tem esse luxo. Ele caminha sozinho, carregando o fardo da consciência. E nesse silêncio absoluto, encontra algo que os comuns jamais conhecerão. Paz. Não a da ignorância, mas a da autossuficiência. O mundo tem leis, mas o homem que cria suas próprias transcende as dos outros. A mente disciplinada é o tribunal da realidade. Ela dita o que é possível, ela decide o que é justo, e o corpo, o tempo e o destino obedecem. Escreva sua lei, faça dela o seu código interno, siga-a sem piedade, sem desvio, sem desculpas, e você descobrirá algo raro, a liberdade de quem não precisa mais de permissão para existir. Transcender não é fugir da dor, é compreender seu propósito. A dor é o idioma do crescimento, é a voz que sussurra: ainda há mais em você. Mas os fracos tapam os ouvidos e chamam isso de trauma. Os fortes escutam e chamam isso de chamado. Cada vez que enfrenta o desconforto, você mata uma versão antiga de si mesmo. E só quando o antigo morre, o novo pode nascer. A evolução é um funeral constante, e o caixão é feito das suas próprias limitações. O novo mundo não está no futuro. Ele existe agora, dentro da mente que despertou. Não haverá trombetas, nem aplausos. A ascensão é silenciosa. Ela acontece quando você deixa de reagir e começa a criar. Quando percebe que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar o próprio caos. A mente, enfim, se torna trono, e aquele que se senta nele deixa de ser humano e se torna inevitável. O novo mundo começa em você. Agora que você já entendeu o poder da mente, não deixe de curtir, compartilhar e hypar esse discurso poderoso. E não esqueça de se inscrever. Se esse vídeo te motivou de alguma forma, torne-se membro e ajude o canal a crescer ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.